Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 16, esmiuçamento da mensagem de André Luiz. Antes já esmiuçamos a mensagem de Emmanuel, prefaciou, o livro Nosso Lar. Vem muita coisa boa pela frente. Então, continuando aqui, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então, sequência. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Muito longa nossa jornada laboriosa. É muito longa. Oxe, se é muito longa. É só para você ter uma certa informação, para você receber uma informação. Segundo Emmanuel, através de Chico naquela época, isso não é agora aproveitando que Chico já desencarnou, não. Porque muitas pessoas aproveitam que Chico já desencarnou para ficar dizendo por aí babaquice. Não. Chico disse que, naquela época, que Emmanuel havia levado ao seu conhecimento que os sistemas solar pelos quais Jesus havia percorrido sua trajetória evolutiva já havia se extinguido. Você conseguiu entender? Porque nós nos encontramos num sistema solar. Jesus percorreu outros sistemas solares. E Emmanuel disse para o Chico que o sistema solar que o Cristo percorreu, sóis, estrelas, planetas e tudo mais, já haviam desaparecido. É a mesma coisa aqui, ó. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. É muito longa. Nosso esforço quer traduzir. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Olha o que André Luiz está dizendo aqui. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Olha só, nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Foi aquilo que dissemos no princípio quando iniciamos o esmiuçamento deste livro. Em 100%, esse livro Nosso Lar, tanto Carlos Chagas quanto Emmanuel, eles enxugaram esse livro de 35% a 40%, que equivale a dizer que nós não estamos lendo aqui um livro 100% passado por aqueles espíritos que utilizaram Carlos Chagas como médium de Chico Xavier. Não. De 35% a 40% apenas, porque nós não estávamos em 1944, 43, 44, como ainda não estamos em condições evolutivas de compreender
100% que estava nesta obra que eles podiam ter nos passado, mas se tivesse nos passado, obviamente, na época tratamos o Chico com vários tipos de chacota. Imagine hoje o que não teríamos feito com esse livro Nosso Lar. Conforme o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que disse ao telespectador que não é de autoria de Humberto de Campos. Humberto de Campos apenas apossou-se desse livro no bom sentido, na biblioteca, provavelmente Nosso Lar, e lá ele gostou tanto da obra que trouxe ao conhecimento de Emmanuel, e Emmanuel disse: pode transmitir através de Chico Xavier, mas desde que passemos ela por uma correção, façamos uma correção. Então, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 30% a 40% também Emmanuel e Humberto de Campos retiraram desse livro. O original está na colônia. Ah, mas por que Humberto de Campos não descreve ali o nome do autor deste livro? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem somos nós para ditar ordens ao plano espiritual? Nós não somos nada, gente. Existem duas leis, tenho o hábito de dizer. As leis aqui da terra é a lei da providência divina, mas sempre prevaleceu e prevalecerá as leis da providência divina. O plano maior, ele não age conforme nós desejamos. Eu quero que seja assim, tem que ser assim, tinha que ser assim. Não. Tudo conforme eles. Nada conforme nós achamos. Toda honra e toda glória à providência divina. Nós temos apenas que obedecer, até porque merecimento nós não temos para exigir, para cobrar deles principalmente. André Luiz diz assim: grato, pois, meus amigos, manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato, que André Luiz está nos dizendo aqui. Manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato. André Luiz aqui está dizendo, vamos voltar. Carlos Chagas aqui está dizendo: queridos amigos, eu estou me manifestando no anonimato devido ao grau evolutivo de vocês. Porque se não fosse o grau evolutivo, o parco grau evolutivo de vocês, eu me manifestaria conforme na última existência que tive no plano físico, mas por vocês não compreenderem, eu, permaneço no anonimato, que obedece à caridade fraternal. É até uma questão de caridade fraternal.
A existência humana, continua ele, apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Olha só. Que vasos são esses? Quais são esses vasos? Nós, dentro da desigualdade evolutiva. Vou repetir. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Que vasos são esses? Nós somos esses vasos que ainda não suportamos toda a verdade. Vaso carnal, vasos físico. Pegue um vaso e encha ele, ele comporta apenas 5 quilos de terra. Mas vai socando para você ver que ele cabe, de acordo com a sua noção, de acordo com a sua ideia. Você pensa assim, eu vou fazer caber 10 quilos de terra, mas ele cabe só 5. Hora que você está terminando de colocar aqueles 10 quilos de terra, ele parte ao meio. Se você tivesse deixado os 5 quilos de terra, que é o que ele comportava, daí a alguns meses, aquela terra ia sedimentar e você poderia de certa forma, acrescentar aqueles outros 5 quilos, mas você foi muito afoito. Então, é natural, conforme aquele ditado aqui na terra, muita sede ao pote, acaba quebrando o pote e a pessoa morrendo de sede. Então a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Até porque Carlos Chagas, nesse exato momento, o único interesse dele era divulgar aquilo que ele recebia dos amigos espirituais através de seus canais mediúnicos, onde ele se servia de ponte dos espíritos que se haviam passado por todos esses dramas. E essa ponte, Carlos Chagas, através de Chico Xavier. Para muitos isso é um absurdo, mas é preciso entender que aqui na Terra existem os precursores. Conforme já dissemos, aqui na Terra, os precursores do sistema robótico. Elon Musk, os chineses, estão construindo robôs tão perfeitos, mas tão perfeito, que no momento certo, de acordo com os amigos espirituais, em vez das almas, só que são almas de gênios, almas científicas, não é qualquer tipo de alma não.
no momento certo que esses gênios cientistas, estas almas cientistas, perceberem que esses robôs aqui no corpo físico, quando eles perceberem que esses robôs estiverem prontos, eles vão vir e vão assumir o comando desses robôs, como se reencarna através de corpos físicos aqui na Terra. Ora, gente, isso não é novidade, pois Divaldo Pereira Franco um dia mesmo disse: a matéria não existe conforme nós a conhecemos. Tudo é energia. Você quer registrar isso aí? Isso é de Divaldo. A matéria não existe conforme nós a conhecemos. Tudo é energia. Então, os espíritos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, eles se utilizam das ferramentas as quais eles necessitam para alavancar o progresso da humanidade que se encontram aqui na Terra. Aí você me pergunta, faz parte do assunto aqui. Aí você me pergunta, mas com qual objetivo esses espíritos, vou usar o termo, assumem esses robôs perfeitos criados por essas indústrias aqui na Terra? Esses robôs, eles possuem condições de ir até as profundezas dos oceanos e mapear e estudar toda a profundeza dos oceanos, o que os corpos físicos nossos ainda não conseguem, devido à alta pressão que há nas profundidades. E esses robôs conseguem, porque a partir do momento que ocorreu uma interferência da alta pressão nas profundidades, aquele robô é destruído pela pressão atmosférica, pela pressão ali daquele local, das profundezas. Mas o espírito sai ileso, porque o espírito é imortal. Esses espíritos se ocuparão de robôs intergalácticos que, quando os astrônomos, quando os cientistas quiserem mandar naves tripuladas a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Vênus, Mercúrio, eles poderão mandar estas naves tripuladas com esses tipos de robôs, onde ali o controle é de uma alma naquele corpo robótico, que não obedecerão controles da NASA, e sim emitirão de onde eles estiverem as informações que a NASA necessita, mas mediante algum perigo de uma colisão e de algo mais que pode acontecer nessas viagens intergalácticas,
eles abortam as viagens, significa eles permitem que as naves colidem, e ao se colidir, a alma sai, e a alma retorna ao plano espiritual, enquanto ali, naquele planeta, colide apenas ferro velho, robô e mais nada. Conforme os robôs e as naves que têm vindo de outros planetas e caído aqui na Terra, e que eles não têm encontrado vida, porque a vida é a alma, é o espírito. Esses corpos todos que eles descobriram até hoje aqui na Terra são corpos robóticos. São corpos robóticos. Você tem o direito de pensar o que você quiser, telespectador, mas do ano de 2035 em diante, quem estiver aqui no corpo físico vai deparar com todas essas situações. É natural que todos aqueles seres que aqui na Terra anuncia certas coisas com relação ao progresso e ao avanço tecnológico da humanidade, eles são apedrejados. Agora, o que eu não posso permitir é que o apedrejamento me afete. Isso você pode ter certeza de que eu estou preparado, porque quanto mais me apedreja, mais eu me sinto fortalecido. Então, é o que André aqui ele nos diz, né? Então vejamos, a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vossos se fortaleçam. Em primeiro lugar, forneceremos somente algumas ligeiras notícias. Prestemos atenção na palavra de Emmanuel e de André Luiz. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso, né, dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Você conseguiu entender agora a questão robótica? O Espírito sopra onde quer. A matéria não existe conforme nós a conhecemos. Tudo é energia. Tudo é possível. Nós comentamos nos vídeos de ontem as cidades intraterrenas. As cidades intraterrenas que são ignoradas por muitas pessoas, não tem problemas? Quantas cidades intraterrenas nos oceanos, nos mares, na Antártida, naquele continente, né, na Antártida. Conforme já dissemos, você acha que Deus criaria os oceanos 75% de água na condição de, vamos dizer, um aquário para criar peixe? De forma nenhuma. Milhares de raças evoluídas e não evoluídas encontram-se em cidades intraterrenas nestas regiões do mar, dos oceanos, da Antártida. Ora, gente,
Qual a novidade nisso? Paralelo a nós, a primeira camada umbralina começa aqui, onde nós estamos pisando. É só você fechar os teus olhos, depois de tanta prática do mal, e abrir os olhos, que você será muito bem recebido pelas trevas, pelos vampiros, pelo chefe das cidades das trevas. Agora, é só você praticar o bem, aqui também, que você, ao abrir os olhos na erraticidade, você será recebido pelos benfeitores espirituais. Porque nós somos aquilo que nós semeamos, que nós plantamos. Semeamos, plantamos, colhemos. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Mas parece que a humanidade ignora tudo isso. Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque você sabe, quem me autorizou a esmiuçar as obras básicas conforme nós esmiuçamos? Precursor, fomos muito insignificante. Mas você sabe quem nos autorizou? Alguém teve que nos autorizar. É Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo? Não. Vai pensando aí. Você sabe quem nos autorizou a esmiuçar as obras de André Luiz? Mostrando esses pormenores que as pessoas parece que ainda não conseguiram entender, raciocinar. Não foi Vó Leontina, não. Vó Leontina, ela é a coordenadora dos nossos trabalhos aqui. Mas quem nos autorizou? Tem alguém aí, gente, que eu sei. Só que eu não posso dizer nome, eu não estou aqui para aparecer. Eu não estou aqui para dizer que Eurico Barçanufo é o meu mentor, Bezerra de Menezes é o meu mentor. Eles não são meus mentores, não. Esses seres são mentores de uma coletividade. Ignorância da minha parte se eu dissesse, eles que me autorizaram, meus mentores, Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes. Tudo palhaçada da minha parte. Orgulho, egoísmo, vaidade, não é? Então, continuo aqui para a gente terminar esse vídeo. Aqui. Senda da realização espiritual é que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Então, você percebe que não existe barreira para o Espírito, né? O Espírito, ele não é limitado. O Espírito, ele é ilimitado. O Espírito, ele pode, o evoluído, ele pode viajar todo o cosmo. Ele pode, eu vou usar um termo simbólico, ele pode ir de uma ponta a outra do universo. Mas o universo não tem ponta. Eu estou simbolizando, gente. Isso é um símbolo, tá bom? Então, ele pode servir ao Pai. O espírito primitivo, ele é assistido pelos espíritos mais evoluídos. Então, André Luiz aqui, ele nos esclarece, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos nascendo da religião espiritual, da realização espiritual. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias.
que André está querendo com isso dizer? 100% que ele recebeu desses irmãos de outras dimensões, ele não botou aqui com Emmanuel neste livro. 35, 40, 45% eles retiraram. Ora, gente, isso é sabido. Eu não sei por que você está espantado. Eu não sei. Eu não sei por que tem alguns espíritas que se dizem espírita aí me chamando de louco por dizer o que eu estou dizendo aqui. Aqui, André Luiz dizendo: forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito. Ligeiras notícias. André Luiz aqui não nos informa tudo. É uma pinceladazinha aqui, uma pinceladazinha ali e pronto. Terminando aqui. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz, né? É uma mensagem de André Luiz. Mas você conseguiu entender que ele disse: forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso ou sequiosos. Você conseguiu entender? Então, nos capítulos sequenciais, algumas histórias aqui narradas por nós, porque temos conhecimento de alguns capítulos do plano espiritual. Que você achar bárbaro ou você ficar meio assim que perplexo, não fique não, porque tudo tem um momento certo. Agora você pode ter certeza de uma coisa, que esse prefácio de Emmanuel e de André Luiz aqui, que nós acabamos de descrever, não é nem uma vírgula do que nós tínhamos para passar. Não é nem uma vírgula. É uma centelha muito insignificante. Vó me cortou praticamente para lá de quase 100% do que nós íamos dizer de acordo com os estudos que nós amealhamos à noite nos cursos à noite. Agora, não exigimos que ninguém aceite, acredite, entenda nada. Eu rogo apenas a você orações. Apenas. Então, próximo vídeo, nós já vamos adentrar nas zonas inferiores. Esse é o primeiro capítulo. Então, nós vamos gravar mais um vídeo só. Tá bom?